Boa tarde para você que chegou agora aqui nesse podcast, mais um podcaster da FebraCast. Eu sou Mari Gazola, treinadora da unidade da FebraCis Curitiba, filha amadíssima de Deus e que decidiu viver uma jornada de transformação. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui frente a frente com Camila Siqueira, né, que está vivendo a jornada. Conta aí, amiga, um pouquinho. Olá, galera. Como a Mari falou, né? Estou aí vivendo a jornada desde abril de 2024 e quanta coisa já aconteceu de lá para cá, né, amiga? Muita Mas coisa. a gente vai compartilhando aqui com vocês alguns trechos dessa minha jornada de transformação aqui na FebraCis Curitiba. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Já vamos fazer um yes aqui, amiga. Yes. Amiga, o que te perguntar, né? Tantas coisas já passou, mas o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo, né? Que fala muito hoje em jornada, né? Jornada de transformação, várias coisas, né? No mundo lá fora. Mude sua vida, mas o que para você representa a jornada? Para mim, a jornada ela representa eu me conhecer. E a minha jornada ela é resumida nisso, na minha identidade. O quanto hoje eu sei quem eu sou, o quanto hoje eu sei da minha capacidade, eu sei do meu merecimento e eu tenho vivido coisas extraordinárias porque eu entendi sobre a minha identidade, eu entendi quem eu nasci para ser e coisas grandiosas têm acontecido. Então você aí que fica se perguntando o que é essa jornada, que tanto se fala, tanto a gente fala no Instagram, você ouve aqui na FebraCis ou em vídeos que você assiste. A jornada, ela nada mais é do que você sair de um lugar inicial que você está, né, e você trilhar um caminho rumo a um lugar desejado. Então, essa é a jornada que eu tenho vivido. E entenda, se hoje você não entende quem você é, mas como assim? Eu sei meu nome, eu sei meu sobrenome, né? Eu sei quem eu sou. Será que realmente você sabe quem você é? Será que realmente você conhece as principais habilidades que você tem? Porque algo muito importante que eu quero compartilhar com você nesse podcast, né, Cami? É a tua identidade. Ela é completamente ligada aos teus resultados. Uma identidade fortalecida, resultados grandiosos. Uma identidade que não é fortalecida, onde você não sabe quem você é, onde você patina, não sai do lugar, onde você começa a ler um livro e você não sabe, pode ter certeza que algo na sua identidade, um pedacinho ali está desfocado, um parafusinho precisa de um ajuste. E assim, a tua identidade bem trabalhada, os teus resultados, eles são completamente diferentes. Se você pudesse, Cami, uma palavra, eu quero duas palavras. Duas palavras, amiga. Uma pro teu estado passado, de quem era, e uma pro seu estado atual. Tá. É uma palavra que eu usava muito, até durante o processo de coach que eu fiz com a Mari, durante as ferramentas, era procrastinação. Parece uma palavra que está na moda, né? Que todo mundo usa, mas eu era realmente essa pessoa que procrastinava. Tinha dias que eu queria mudar o mundo, conquistar muitas coisas, mas eu não arrumava minha própria cama. E aí, Uau. durante o dia, procrastinando várias coisas, com vários planos na minha cabeça e não conseguia executar nada. Então, eu era muito procrastinadora e falo eu era porque, gente, eu arrumo minha cama todo dia. Uau! E são pequenos detalhes, né, do dia, mas que faz grande diferença no nosso dia. Hoje eu também tenho a minha agenda tudo controlada. Não sou mais a pessoa que esquece os compromissos, Uou. porque eu confiava na minha cabeça. E aí, cheia de coisas, cheia de demanda, e tudo que eu já tinha procrastinado dos dias anteriores dava um pife na cabeça, né? Então, a palavra que define o meu estado anterior é a procrastinação. E hoje? E hoje, meu Deus, são tantas palavras que Escolhe duas, então. Vou dar essa brecha. Duas. Mas acho que hoje é cura. Eu fui curada em muitas áreas da minha vida. Cada vez que eu venho aqui na FebraCis, cada treinamento que eu faço, cada sessão de coach,
quando agora na nona sessão que a gente fez, né? Eu falei, quando a gente acha que já tá acabando. Gente, tem coisa ainda para ser curada. Então, a primeira palavra para mim é cura. E a segunda palavra, eu acho que é vida. Uau. É vida, porque hoje eu me sinto viva em várias áreas da minha vida. Eu cheguei aqui, né, com o meu MAS, que é a Mari explica melhor que eu sobre o MAS. Mapa de autoavaliação sistêmico. Eu cheguei aqui, gente, a situação era crítica. Então... Eu lembro, amiga, lembro da primeira sessão, gente, só para vocês entenderem, não vou entrar em todas as áreas, né? Mas uma das áreas são filhos, né? E você sempre deixa muito aberto, né, amiga, para poder falar. E eu lembro o quão... Acho que era 2, amiga, nota. Estado de consciência, né? Trazer verdade para aquilo de como tá a vida. Eu lembro que era 2 e a gente fez a nona agora, amiga. Tava o quê? 10? 10. Caraca. Então, assim, primeiro que eu vim buscar uma coisa, né, no treinamento. E é assim, gente. Às vezes a gente tá buscando uma coisa e o caminho que te traz aqui é esse, quando na verdade, né, são várias coisas que você precisa trabalhar em você. Então, eu vim por um motivo e quando eu cheguei aqui eu descobri que eu precisava dar atenção para minha família, para o meu filho, para minha vida espiritual, para minha saúde, para o meu profissional, para o meu emocional, porque eu cheguei aqui, quando eu vim, né, para o Método CIS em abril do ano passado, eu estava com burnout, queria desistir de tudo, queria sumir, não queria mais trabalhar, e hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, profissionalmente falando, a melhor fase da minha vida, emocionalmente falando. Então, assim, é tudo sobre isso que a gente está falando, né? Sobre a identidade. E além da identidade, né, amiga, tem algo que eu gosto muito, que é a questão da autorresponsabilidade. Entender que você é o único responsável pela vida que tem levado. Não culpe seus pais pelo que você teve, né? Talvez o irmão que te feriu, talvez, sei lá, o tio, o periquito, o papagaio. O marido. Será que você vem sendo essa pessoa na qual você culpa os outros e a culpa ela nunca é sua? Será que você tem usado a autorresponsabilidade? Opa, aqui realmente eu errei, né? E agora? Você trouxe uma palavra, Cami, muito especial, que é vida, né? Trazer vida. Hoje eu vejo vida. E a vida é algo tão precioso, né, amiga? Tipo, teu batimento cardíaco tá ali, teu coração... Enquanto a gente tá aqui conversando, teu coração tá... Vida. Né? E olha só que... Vou trazer loucura, gente. Trazer a palavra vida, um significado. Por mais que o coração estava batendo ali, muitas pessoas, eu digo, vou pegar a Cami, né? Com os atendimentos que já fiz, tantos alunos que passam nas jornadas, na nossa jornada de transformação dentro da Febracis, eu vejo assim, agora estou vivendo. Ou seja, será que você estava morrendo? Será que você estava morrendo? Você está vivendo ou está só existindo, né? Ou sobrevivendo. Quem é você? E se a tua comunicação é na sobrevivência, até quando você vai ficar sobrevivendo? Até quando vai ser, talvez, empurrando debaixo do tapete seus problemas, os desafios que você tem? Existe um prazo de validade para isso. E a zona de conforto, né, ela vai causando isso. Já tá vencido. Quando você entra num lugar onde a zona de conforto fica ali, você não sai, já venceu esse prazo de validade. E o que você decide fazer diferente? O que você decide? Outra coisa, além da vida, amiga, burnout. Também. Tive essa experiência. Não vou trazer maravilhosa, mas tem alguns pontos. Veja se você entende dessa forma, mas nas minhas lentes tem alguns momentos da vida que... Gente, que está assistindo, vou abrir meu coração. Licença para eu falar do meu Deus, ok? Existem momentos da nossa vida onde Deus permite que aconteça, para que Ele possa chacoalhar, para que Ele possa mexer. E entenda que todo o processo de restauração, de cura, vai trazer dor, vai aflorar a dor. Crescer dói, né? Crescer dói, gente. Crescer dói. E quando a Cami traz burnout, eu trago sempre esse exemplo nos cursos, que é louco, mas assim,
uma doença física, se você se afasta do INSS por doença física, o braço, a perna, o motoqueiro que se acidentou, enfim, tudo que é físico é visivelmente visível. Você consegue ver. Então, se a pessoa, ela... Tá vendo, Cami? A Cami apareceu aqui com o braço quebrado. Não tô profetizando, tá, amiga? Mas assim, ó, a Cami apareceu aqui com o braço quebrado, ou sei lá, fez uma cirurgia no nariz. Visivelmente, eu vou conseguir enxergar, acessar essa dor da Cami e vai ser muito fácil ver. Sim. Só que a questão, quando é emocional, dificilmente você vê. Esses dias rolou, não sei se tu viu, Cami, rolou aí, eu acho que o pastor André Valadão passou um vídeo que viralizou, que era um mês antes do suicídio. Chegou a acompanhar, Sim, amiga? sim, eu vi. Não, 2 meses antes, um mês antes, 5 semanas, 4, 3, 2, um dia antes do suicídio. A pessoa visivelmente bela, sorridente, sim. mas só a pessoa. Só quem vive sabe. Só quem vive e sabe. É o que acontecia comigo, porque por eu trabalhar com Instagram, eu tava eu tinha que estar no Instagram, né? Bem arrumada, conversando com as pessoas, vendendo meu trabalho. Então, eu custei acreditar que eu estava passando por aquilo. Então, em um certo momento, eu fiquei no estado de negação, porque eu falava, não vou passar por isso. Não, isso aí, não é pra mim. E aí, quando eu... Sou tão forte, né? eu sou tão que forte, vão pensar? eu preciso ser forte. O que vão pensar de mim, né? E aí, um dia... De medo, de rejeição. E aí, um dia, assim, que veio na minha cabeça que eu só queria sumir. Eu imaginava, assim, eu falava, Senhor, eu queria abrir um buraco, me enfiar dentro, sair lá na China, num lugar onde ninguém me conhecesse, ninguém falasse comigo. E a minha vida passou a ser essa. Aí todo mundo em casa começou a ficar muito preocupado, porque eu falo demais, vivo sempre cercada de pessoas, e eu só queria ficar sozinha, dentro da minha casa, dentro do meu quarto. E aí... meus filhos começaram a perguntar, abrir a porta do quarto, mãe, tá tudo bem? Meu marido, tá tudo bem? E eles tentavam me agradar, e meu marido, né, acho que é uma TPM, vou levar um chocolate para ela, para ver se melhora, vou levar um chocolatinho. E aquilo não passava, e começou a durar dias, meses. E uma frase que meu marido fala, assim, e que me marcou muito, que Deus, ele não muda pessoas. Deus cria situações para que as pessoas mudem. Então, Deus criou toda uma situação para que eu chegasse aqui na Febracis. Já tinha tido outras oportunidades, mas eu creio que não era aquele momento, porque talvez eu teria feito um treinamento e não teria seguido a jornada. Ah, que legal, treinamento bom. Assim como, né, muitas pessoas vêm, faz o método CIS, vai seguir a vida. Mas o que Deus tinha para mim neste tempo era isso, e eu precisava ter passado por aquele processo para eu agarrar todas as oportunidades e falar, não, eu quero viver essa transformação, eu quero ter vida. Para mim. É para mim. Antes, amiga, vamos lá, nós falamos muito eu vi que no início do ano, vários influenciadores estavam com Vision Board, né? Que aqui dentro da Febracis a gente chama de visão extraordinária de futuro, mural dos sonhos, mural da vida extraordinária. Como que era, amiga, o teu antes? Existia algo muito claro, visualizado, que você via? Você tinha o teu objetivo claro? Não tinha meus objetivos claros. Assim, eu falo que eu sempre fui muito sonhadora, mas ao mesmo tempo que eu sonhava, daqui a pouco vinha uma voz e falava assim, não é pra você. E aí eu ficava naquele questionamento, né? Mas é pra mim ou não é pra mim? Mas você sabe o quanto foi desafiador para mim, né, para fazer o mural. Tanto que a Mari falou para mim assim, a gente não vai seguir com as sessões se você não fizer esse mural. E funcionou. E funcionou, ela voltou com o mural. Porque gente, só procrastinava esse mural. E aí eu falava, não, mas na minha cabeça não entrava. Por que eu tinha que separar foto, imprimir foto? E hoje tô eu lá, né, acordo, a primeira coisa que eu faço depois de abrir o olho, sento lá na frente do mural e olho para ele e visualizo. E em vários momentos do meu dia, visualizo, mesmo quando eu não estou em casa, eu tenho meu mural, foto do meu mural no meu celular. E já realizei algumas coisas lá, alguns sonhos. É real. É real, acontece mesmo. E
É real e é, tipo, sobrenatural, né? Sobrenatural. É sobrenatural o que acontece com o Mural da Vida Extraordinária. A foto da placa que eu tinha mandado pra você, né? Que eu coloquei no meu mural. Eu assim, não achei que Foram era... meses? Amiga, acho que foi, 2? tipo, 1 mês e meio. Foi muito rápido. E eu coloquei achando que, assim, o ano que vem, lá no final do ano que vem, vai se concretizar. E ainda estava, né, com a minha crença ali de merecimento não muito trabalhada. Então, não acreditava que eu era merecedora daquela placa naquele momento. Você perdeu. Mas espera aí que eu tenho aqui. Pois é, vai procurando. E Mural da Vida Extraordinária nada mais é que você saber do teu objetivo. Qual é? Você que está nos assistindo. Qual é o teu objetivo? Qual é a visão clara de futuro que você tem sobre o teu casamento? Ei, casados há 10, há 5, recém-casados que vão casar. Qual é a foto que você tem do que você quer viver com o teu esposo no teu casamento? Eu não sei você, mas, amiga, eu tenho uma viagem lá maravilhosa pra Grécia com meu amado. E, assim, eu sei que em algum momento, no tempo propício, vai acontecer. Vai acontecer. Mostra aí, amiga. Dá pra pegar? Vai, bem profundo. Vamos lá. Isso. Mostra pra quem tá em casa. Deu? Não? Não? Não pega? Sigam @Camila Siqueira pra ver mais. Clique para ver mais. Clique para ver mais. Mas não vai. Isso é alguém que decidiu, alguém que se posicionou nos seus negócios, se posicionou na sua família, só que principalmente se posicionou aonde? Se posicionou nos seus sonhos. Eu não sei quantos sonhos talvez você nem viveu. Não sei quantos sonhos você deixou para trás. Eu não sei quantos sonhos que talvez você até desistiu. Mas eu quero que nesse podcast você venha a se lembrar que Deus se agrada dos teus sonhos. Que Deus não só se agrada, mas como Ele tem um desejo de fazer com que todos esses sonhos eles se realizem. Sim. Todos esses sonhos se realizem. Então, assim, meu convite é, faça Mural da Vida Extraordinária. Venha estar dentro da FebraCis. Venha pro Método CIS. Porque eu sei que vai ser uma ativação dos teus sonhos. Exatamente. Onde você vai ter um estado de consciência, onde você vai trazer verdade, que vai doer, como já falamos, que crescer dói. Mas que você vai ser potencializado para ir para um próximo nível. Sim. E assim, olha, amiga, se existe uma coisa que meu coração arde, assim, arde de uma forma desejosa, que a maioria das pessoas dessa nação, elas conheçam essa metodologia que transforma. Que é sobrenatural. Hoje eu não consigo mais trabalhar sem falar do método CIS para minhas clientes. Inclusive, no sábado já estava falando minhas clientes. Não, no de abril a gente vai. Porque a noiva foi para a lua de mel, né? Então, no de abril ela disse que vai estar aqui. Amém. Porque eu não consigo não falar da minha transformação para as pessoas. Eu não consigo. E quando você conversa com as pessoas, você começa a perceber o quanto as pessoas precisam de uma palavra, de um acolhimento. E eu vejo que muitas pessoas estão como eu estava, né? Com essa necessidade de ser ouvida. Porque hoje, às vezes na família, dentro de casa, as pessoas não têm a cultura do ouvir, né? E aí você não consegue se abrir, você não consegue falar o que você está sentindo, você não consegue falar das suas dores, nem dentro da sua própria casa com a sua família. E aí você fica sofrendo, calada, sozinha. No meu caso é porque eu não queria me parecer fraca, então eu sofria calada. Pode ser o seu caso também, né? Mas pode ser que a sua família não seja tão receptiva assim. Aqui a gente fala muito sobre o V0 e era uma cultura que a gente não tinha em casa de fazer o V0. Então, às vezes, era um conversando com o outro e eu aqui no celular trabalhando. Então, hoje todo mundo na mesma casa, mas todo mundo distante, exatamente. Né, amiga? Hoje, sim, eu trabalho com essa ferramentinha aqui do bem, né? Abençoada. Abençoada. Então, quando o meu marido quer falar e eu não consigo olhar para ele, eu falo, me dá 10 minutos, que eu já termino aqui e a gente já conversa. Daí, a mesma coisa é ele. Então, quando meu filho quer falar, minha filha quer falar, a gente já... Celular na mesa, de jeito nenhum. Temos tempo de mesa, isso que é muito importante. Então, por um momento, a mesa na minha casa era um momento de lavar roupa suja.
Hoje não, hoje a mesa é A, um lugar de a comunhão. roupa já tá limpa, né, A amiga? roupa já tá limpa, já foi lavada, tá cheirosinha. Hoje a mesa é tempo de comunhão. Amei. Mas a Cami também passou, uma das sessões foi a devolutiva do teu perfil comportamental. Sim. Que é um curso que a gente tem dentro da Febracis. Venha fazer, entender de perfil. Sabe aquela frase, famosa frase, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios? Uhum. Esse curso ele te proporciona isso, para você conhecer de pessoas, né? E a Cami tem uma característica... Influente dominante ou dominante influente, amiga? Influente e dominante. Influente Influentíssima dominante. Influentíssima dominante. Amiga, como foi? Entenda, vamos lá. Entrou na jornada, viveu o método CIS, 4 dias, imersão maravilhosa. Veio, fez técnica em vendas, inteligência financeira, a gente já vem pra esse. Uhum. E aí foi dada a devolutiva. Entendeu da tua identidade, amiga. Super bem trabalhada, coach individual, entendendo quem é você, o que você é capaz, o que merece. Que leque que te abriu? Entender de você no teu perfil de comportamento. Uhum. Bom, quando a Mari me trouxe a devolutiva, eu saí daqui, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiquei, assim, em estado de choque, porque muita coisa que tem lá, que saiu lá no meu perfil, foi, inclusive, uma das frases, né, que eu ouvi muito durante toda a minha vida, é que eu era uma pessoa insubordinada. Então, por eu ter um influente alto e o dominante também, eu tenho esse perfil de liderança e eu gosto de liderar. Quando eu vejo, eu já estou liderando. Então, quando eu estou num ambiente, hoje entendendo de perfil, se eu estou num ambiente com outra pessoa que também é dominante, que também gosta de liderar, aí eu divido o espaço, entendeu? Dou uma freada. Dou uma freada, dou uma segurada. Porque aí, isso é a importância que a Mari fala, da gente entender do perfil comportamental. Porque, gente, se todos os namorados, noivos, fizessem esse treinamento para entender de perfil comportamental, eu tenho certeza que o número de divórcios ia despencar. Quantos casamentos, né? A gente tem muito aqui na Febracis. Quantos casamentos são salvos, resgatados, quando um entende do seu perfil, né? Hoje eu, influente e dominante, nível alto, hard, os dois. Casada com dominante também. Então, assim, às vezes dá atrito, e tá tudo bem. Só que com inteligência emocional é diferente, né, amiga? A gente não vai se divorciar por isso, com inteligência emocional é diferente. Casada com dominante conforme, que é regra. No qual, né, gosto de regras hoje, assim, mas assim, onde tem mais habilidades... Como é precioso, né? Entender que cada um é único, cada um tem habilidades diferentes. Eu jamais serei Cami nunca será Mari Gazzola, né? Eu posso sim ter Camila como referência. Ó, aquilo lá, Camila, é muito boa. Amiga, vem cá. O que você faz diferente? Porque quero beber disso daí, né? Me fale, me ensine por qual caminho. E a mesma coisa, a recíproca é diferente. Ei, às vezes pro maridão... Não gosto muito dessa área aqui, me ajuda, você é bom nisso, vem pra cá. Sim. Né? E eu, quando não entendia disso, né, do perfil comportamental, meu marido tentava me ajudar em algumas áreas da minha vida, até no meu trabalho mesmo. E meu marido, ele é dominante conforme, né? Conforme dominante. Agora nem lembro, porque ele é os 3, né? Se eu não me engano, ele tem 3. Ele é os 3. Influente, conforme... Mas o conforme dele... é estável, o conforme e o dominante... É dominante. O conforme e o dominante dele é assim, né? E aí, meu marido, ele é da planilha. Eu, gente, totalmente influente, entendeu? Tudo aqui, ó. Lá embaixo, tudo na cabeça. Pra que planilha? Nunca gostei de fazer planilha. E aí, ele queria me ajudar com algumas coisas do trabalho. Eu falava, não quero, não é pra fazer, não. O trabalho é meu, eu que sei fazer, entendeu? Deixa isso aí, não é pra fazer, não. E hoje, entendendo, esses dias foi até engraçado, porque eu fui comprar um móvel pra minha casa e eu... influente, já tinha pesquisado tudo no Instagram, já tinha olhado os preços em outras lojas, tinha comparado. Falei pra ele assim, vamos aqui nessa loja? Ele falou, vamos. Eu falei assim, tô vendo um móvel lá, eu quero comprar esse móvel. Daí a gente foi. Quando a gente chegou na loja, eu fui só conferir se era aquilo que eu já tinha visto no Instagram, da qualidade e tudo mais. Aí quando eu vi, daí eu falei pra mulher, é isso mesmo, gostei, vou levar. Daí ele me puxou de canto, ele, não vai levar não. Daí eu falei, vou sim. Daí ele falou assim, não, daí ele começou a olhar, dar a volta no móvel, mas eu não gostei dessa quina. Não gostei dessa quina aqui, não. Não, isso aqui não tá legal. E só olhando os detalhes.
Eu falei assim, não, amor, eu gostei daqui, né? E a gente vai levar esse imóvel. Daí ele me puxou, não, porque você nem pesquisou. Eu falei, eu pesquisei. Aí ele, gente, eu achei tão engraçado que eu fiquei imaginando o vendedor olhando pra cara da gente de canto assim, né? Ele não vai levar não, ele vai levar sim. No fim das contas eu falei, amor, eu já pesquisei, deixa comigo, tá tudo sob controle. Você não vai depois olhar lá no Mercado Livre e achar mais barato, tá? Eu já achei o preço bom. Dele, não, beleza, vamos levar, e deu tudo certo. Mas eu fiquei olhando assim, gente, imagina você vendedor não saber de perfil comportamental para vender pro seu cliente. Verdade. Saber que, assim, você, em um momento, você pode estar vendendo para um influente que já chega e fala, eu quero, e, de repente, você está vendendo para um instável que precisa pensar uma semana para te dar um retorno. Quantas oportunidades você vem perdendo por não conhecer de perfil comportamental. Por não entender, tipo, ter essa sensibilidade. E, gente, pesquise na internet, venha estar conosco em um dos cursos. Entendendo toda a triologia. Agora fala pra mim, como que a autorresponsabilidade impactou teus resultados? Nossa, profissionais, todos. Vou falar do profissional, porque em outras áreas também, mas vou falar do profissional. Autorresponsabilidade zero, então eu tava numa posição... Antes, né? Antes eu tava, não sabia nem o que era isso. E eu tava numa posição de vitimismo. Então, tudo que estava acontecendo na minha empresa não era problema meu, era culpa de terceiros, não era culpa minha. E aí, né, aquelas, né, que culpa o governo, culpa todo mundo, culpa as outras pessoas. A pandemia, que já faz 5 anos, gente, você tá nessa conversinha ainda da pandemia, pelo amor de Deus. E aí, o ano passado, aconteceu algo na minha empresa, que o meu marido, né, conforme já tinha previsto que ia acontecer, já tinha me avisado. O marido é uma bênção. Uma Entenda bênção. que o teu cônjuge é uma bênção. É uma bênção. E eu totalmente... Vai dar tudo certo, né, amiga? Vou regularizar isso daí, calma. No momento certo vai dar. E foi passando, gente. Foi passando. Até que um dia o leão tá lá batendo na porta. Receita Federal, senhora, por favor. Cheguei. Gente, que desespero. E aí eu ia culpar quem? De quem era a culpa dessa vez? Você mesma. Entendeu? Então foi aí que eu tive que trazer a autorresponsabilidade pro meu trabalho e entender que os meus resultados são de minha responsabilidade. Se seu resultado hoje está extraordinário, parabéns, mérito seu. Se seu resultado está, não vou falar a palavra. Mérito seu também. Mérito seu também. E é o meu caso, né? Mérito todo meu. Então, foi aí que eu determinei que... E entender, né, Cami, que, tipo, foi um plantio, né, amiga? Foi. E pra esse resultado vir, pra receita bater na tua porta... Foi um resultado de um plantio que você colheu. Foi. Ruim. E tá tudo ok, né? Tem 2 personagens que a gente traz muito na Febracis e eu acho importante compartilhar com você. A vítima sofredora. Aquela pessoa que se vitimiza, a vida aos céus, a culpa é do fulano, a vida é do ciclano. Não, mas foi a pandemia. Depois eu vejo, mas o contador que fez errado. A vítima sofredora, que tá sempre sofrendo, que é vitimista. E existe quem? O herói aprendiz. O herói é aquela pessoa que se coloca como protagonista da sua história. Que decide. Pega essa palavra. Decisão. A pessoa que decide fazer diferente. A minha infância foi assim, né, amiga? Não sei se já teve amigas assim, eu sou ou só eu que porque tive minha assim? mãe e meu pai era assim. Famosa assim, síndrome da eu nasci Gabriela. assim, eu cresci assim. Gabriela. Sim. Mas, e entender isso, que tipo, ok, pai, mamãe, obrigado. Cheguei até aqui, mas ó, o poder da decisão, ela muda completamente. Muda tudo. Sabe o que ela muda? Ela não muda só os resultados atuais, mas ela muda uma geração. Muda. Gerações. Verdade. Gerações. O poder da tua decisão, o poder do teu posicionamento. E é aquilo, né? A decisão que não tem regressão. Mas é a decisão que você tem um objetivo claro, muito claro, e você segue, e segue, e segue. Convicto, uma convicção, com ousadia e intrepidez, e você vai, com certeza, convicção, autorresponsabilidade. E assim, ó, teus filhos são impactados, teu marido é impactado, por um posicionamento. Tudo isso que a Cami vem colhendo hoje é por fruto de decisão, que ela decidiu não olhar para a vida dela, ok, vida, obrigado, estamos aqui, mas agora eu decido fazer diferente. Qual é o caminho? Opa, eu preciso de uma jornada. Porque o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Exatamente. Porque se eu soubesse, eu já teria. Opa, eu não sei sobre gestão. Ok, vamos. Eu não sei contabilidade, vamos.
Eu não sei, sei lá, amiga, sobre vendas, sobre planejamento. Opa, deixa eu pesquisar. Meu marido é bom em planejamento, vem pra cá, Rafa. Exatamente. Né? Mas Tipo, antes, como que era? Eu não sei e eu não quero saber. orgulho? Orgulho. Revestida no orgulho. Eu não sei e eu não quero saber porque eu não preciso saber tudo. Eu não sou obrigada a saber tudo. Aí eu falava assim, eu só quero fazer meus penteados e ser feliz. Ganhar meu dinheiro e ser feliz. E realmente eu tava fazendo meu trabalho e ganhando dinheiro. E aí o feliz, resto, amiga? não tinha, né? A felicidade era só quando chegava o dinheiro. Epa, Alegria daqui a pouco, momentânea. só a alegria, os prazeres momentâneos, né? E eu decidi colocar minha casa em ordem, literalmente, né? Falando da minha empresa. E, gente, eu fui expulsa do MEI. Nunca vi alguém ser expulsa do MEI. Mas você Fui convidada a me retirar. E abriram... A contadora pra mim, você foi convidada a se retirar do Simples Nacional. Eu, o que é isso? Ou seja, a receita tava assim comigo, entendeu? E eu falei, não, vamos fazer tudo do zero, vamos voltar lá atrás e organizar isso tudo. Agora vem um download do céu. Deus é bom, né? Mas download do céu, eu posso falar com muito temor daqui, porque eu tô acompanhando o processo da Cami e eu tô vendo muitos ganhos, né? Mas olha só, você foi convidada a se retirar do MEI, certo? Foi convidada aí pro Simples Nacional. E olha só, existe uma metáfora da frigideira. A metáfora da frigideira, onde a filha faz o peixe, tem uma frigideira e o peixe é sempre daquele tamanho e ficam uns pedaços do peixe de fora. E o marido indignado, meu Deus, mas... Sempre se perguntando, mas como? Aí ela sempre dá uma resposta. Não, mas eu aprendi com a minha mãe, Sim. Mas eu vou perguntar pra minha sogra por causa dessa frigideira, que tem essa frigideira que não pega o peixe inteiro. E ele pergunta pra sogra, e a sogra disse assim, não, mas né, não é tradição de família, é só porque eu não tinha uma maior pra colocar. E olha só, amiga, fazendo uma analogia com essa metáfora, você estava com uma frigideira pequena, onde tinha os peixes, o peixe cabia, tudo muito amontoado, meio desorganizado. Aí ela foi convidada a ir pro Simples Nacional. Aí a frigideira se alargou. Ela vai vir agora, em abril, ela vai ter um evento maravilhoso, né, nível nacional de noivas. A Cami é especialista em noivas e me veio esse download, amiga. Preciso compartilhar, que é da parte do Senhor, tenho certeza. E por essa decisão, por esse convite Simples Nacional, Deus tem estendido a frigideira dela. Eu sei que hoje ela está cobrando de patrocinadores, algo que ela não cobrava nas 2 edições anteriores que ela teve, e vai me corrigindo se eu estiver errada. Sim. Ela não cobrava patrocinadores, empresas Merecimento, grandiosas, né, gente? empresas grandiosas estão entrando, pagando, o que é mais importante, né? Pagando. E, cara, e isso que tá acontecendo é o alargar da frigideira, mas vai mostrando pra ela o quê? Ei, eu mereço. Exatamente. Eu sou capaz. E a minha... Não, vamos lá. Eu tenho uma identidade fortalecida. Eu posso mais, eu posso muito mais. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Vitória, vitória, vitória. E ela traz a capacidade dela fortalecida. Toda vez que tem isso, ela se sente cada vez mais capaz. E depois que ela se sente mais capaz, ela se sente merecedora. Pra quê? Pra fechar grandes nomes patrocinando e pagando. E, assim, é aquilo que eu já disse pra ela uma vez. Mas, assim, é o primeiro evento que ela entra nesse nível. Mas daqui pra frente, os próximos serão muito, muito mais grandiosos. Amém. Yes. Amém. E é isso. E... O que mais, amiga? Amém, eu recebo. Recebe. E falamos de mural. Falamos de mural. E é algo importante, né, amiga? Você que tem família, você que tá na rede social, né, que vende seu produto através ali, impacta a nação brasileira, especialistas de penteado, nível Brasil, né, que entender que não começa parte a decisão de você em fazer diferente, só que é em você, para que através de você venha a tua casa, que ganhe a nova mãe. Exatamente. A santa e famosa congruência, né? Para que a tua casa veja a tua transformação, para que o quê? Opa, minha mãe lá fora não é isso. Né? E aí, para que lá fora você possa, de fato, resplandecer. E que é isso que vem acontecendo, né? Exatamente. E o que a Mari falou da congruência, né? Esses dias eu falei para uma amiga essa palavra, ela não sei o que é, mas se você tá falando, é algo bom. Entendi. Bom. Mas uma coisa que o meu filho, ele sempre fala,
Ele fala assim, eu não quero ser uma pessoa hipócrita, de fazer uma coisa dentro de casa e em outro lugar fazer outra coisa. Então, ele já tem essa consciência, né? Da gente trazer, eu e meu marido, levamos para dentro da nossa casa isso. O que a gente é dentro de casa, a gente é fora de casa, a gente é em todos os lugares. E a Mari foi falando, né? As nossas decisões, elas impactam gerações. Tanto que muitas coisas que eu vivi durante a minha vida adulta foi por conta de decisões que não foi eu que tomei. Foi decisões dos meus pais, dos meus avós e vocês também, né? Então, olha o poder de uma decisão. Olha o poder de você decidir mudar não só a sua vida, mas de toda a sua família, das pessoas com quem você se conecta, porque eu tenho isso comigo, né? Do poder da conexão. E quando eu tenho algo muito bom na minha vida, eu quero trazer todo mundo. E, infelizmente, quem não vier... Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas... Amém. Cada um... Infelizmente, né? A gente não consegue carregar todo mundo aqui. É isso. E, assim, decisão muda destinos. Muda destinos. Decisão muda destinos. O seu destino, o destino da sua família, o destino dos teus liderados... o destino da tua empresa, né? Você empresário que está nos ouvindo, o destino da tua empresa muda pela tua decisão, pelo teu posicionamento, pela tua autorresponsabilidade como líder, né? A Cami teve autorresponsabilidade em todas as áreas, mas teve autorresponsabilidade, foi mais impactada na questão profissional, porque, E parece que tinha algo travado. E quando eu decidi mudar, parece que assim, foi tudo destravando fluiu ao mesmo tempo. E eu até falei pra Mari, né, que esse evento, por ele ser o maior que a gente está fazendo agora, na minha cabeça, o ano passado, eu já imaginava, assim, o trabalho que ia dar. Mas está sendo tudo tão leve, tudo tão gostoso. Deus tem aberto as portas, milagres diários têm acontecido. Como a Mari citou, dos patrocinadores, né? Grandiosos, marcas que eu sempre admirei desde lá do meu comecinho. Hoje eu coloquei lá no meu Instagram um áudio da minha amiga, né, chorando. R$10 era a secagem do cabelo dessa gata. Primeiro que eu não tinha secador, né? Eu comecei a atender com secador emprestado. E aí eu consegui comprar o meu primeiro secador, que foi da Taif, que hoje é a marca que está patrocinando o meu evento. Uau. Então, assim, nem imaginava, aquela Camila lá de 14 anos, nem imaginava que um dia isso aconteceria, né? Mas já estava nos planos de Deus. E tinha visualização já, né, amiga? Já sabia, desde que começou, Taif, empresa grandiosa, tinha esse desejo no coração. Então, assim, Deus vai alinhando literalmente, assim, tudo para que seja congruente. Então, minha gente, Método CIS está chegando, expectativas já para a semana que vem lá em cima, porque a gente nunca tem expectativa mediana. As nossas expectativas são extraordinárias e elas são sempre superadas. Então, eu como treinadora, eu me sinto muito privilegiada em poder estar conduzindo esse bate-papo, amiga, com você, porque eu vejo que é real transformação, não é de mentira, não é fachada, não é para dizer que está acontecendo, mas é uma sede de ver pessoas mesmo realmente transformadas. E essa é a minha missão como vida, como que as pessoas respirem, sintam o que é essa metodologia. Essa metodologia, ela tem transformado, porque não parou ainda a minha transformação, ela continua, a jornada, ela nunca tem fim, nunca terá, e glória a Deus por isso, que não terá fim, mas essa jornada, quando você decide, você vive os sonhos mais sobrenaturais que você possa imaginar. Isso não é papo de coach não, tá? Por mais que eu seja coach, treinadora, isso não é papo de coach não. Isso é de quem decidiu, como estilo de vida, fazer essa metodologia dar certo. Então, assim, meu convite para você é venha. Se coloque, sabe aonde? Em prioridade. Se coloque em prioridade para estar 4 dias absorvendo. Qual foi a última vez que você teve num treinamento? Qual foi a última vez que você se colocou em disposição para ser um herói aprendiz, para aprender algo novo? Qual foi a última vez que você ouviu alguém, talvez, né, a Cami traz, sempre quer falar, quer compartilhar, ela compartilha, às vezes, mas a fulana não quer ir. Tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Exatamente. Essa é uma das frases que a gente traz aqui, mas venha pra cá.
Venha pra cá porque aqui é extraordinário, é bom. E vai depender de você. Então, o resultado depende de você. Amiga, em uma frase, algo que tá ardendo no teu coração pra compartilhar com quem tá nos assistindo, pra quem vai nos assistir. Talvez não veja no dia que vai pro ar, mas vai ser no dia que essa pessoa merece ouvir. Tá. O que você tem pra deixar? Algo que seja, não uma amiga só de agora, momentâneo, mas que se a pessoa ver daqui 1, 2, 1 ano, ela vai olhar, olha, Camila, vai, Certo. respira. Que profundo. Primeiro de tudo, né, sobre o CIS que tá chegando aí. Talvez você só prestou atenção de tudo que a Mari falou. Nossa, com mais 4 dias. Primeiro você já tira esses sabotadores aí da sua vida, tá? Dedique 4 dias da sua vida para você. Segundo, seja uma pessoa que preste atenção nas suas conexões. Quais as pessoas que você tem se conectado hoje? As pessoas que você está conectado hoje, elas te colocam para cima ou elas te puxam para baixo? São essas pessoas que você quer que estejam na sua vida com você, na sua jornada com você, elas te fazem bem ou elas te fazem mal? E eu te falo com toda certeza, o poder da conexão, ele é muito grande. Quando eu vim para a Febracis, uma das coisas que eu tinha pedido para Deus, era para Deus mudar as minhas mesas, me colocar em outras mesas. E eu fiz conexões muito grandes. Deus, ele conecta propósitos, né? Talvez você está aí na sua casa hoje, pensando com várias ideias de algo que você quer colocar em prática, e talvez Deus já colocou uma pessoa num lugar determinado que você vai se conectar com ela e que vai fazer acontecer. Então é isso. Tira a procrastinação da sua vida, tira essa preguiça da sua vida. Bota a vida, né? Coloca a vida aí dentro e vem viver. Como diz minha amiga Mari, vem pra cá que aqui é bom. Aqui é extraordinário. Declaro encerrado, amiga, nosso primeiro podcast, feitas juntas. Uma honra sentar com você. Prazer estar aqui com você. E obrigado pra você que assistiu, pra você que vai assistir. Desejo do fundo do meu coração que você tome uma decisão certeira que vai transformar a tua vida. Vem pra cá fazer o Método CIS. Febracis Curitiba te espera. Espero você na jornada. Quero te dar um abraço de 40 segundos bem forte. Ó, Deus te abençoe.